Bom dia para todos. Espero que tenham descansado bem de ontem para hoje. Essa apresentação vai ser dividida entre mim e o Eduardo, como foi dito, e a gente combinou que eu falo primeiro e já passo a palavra para ele. Bom, a agenda é mais ou menos como a gente comentou ontem, dando continuidade, já entrando no modelo de gestão da versão de referência para o SIG, para implantação no governo. Nossa agenda propõe necessidade de automação dos órgãos do CISP, a gente vai demonstrar isso. O papel da SLTI, que é o órgão central do CISP, e o modelo de gestão do SIG EZ. E aqui vale um registro importante. O Eduardo vai deixar isso bem claro na segunda parte da apresentação. O modelo de gestão que a gente prevê, ele pressupõe que vai existir uma versão para o Poder Executivo, mas vai existir uma parte central dessa versão que vai ser compartilhada entre as duas versões do sistema. Então, toda aquela visão que a gente apresentou ontem sobre integração com sistemas estruturantes, ela vai ser usufruída por toda a rede. E não teria motivo para não ser. Então, tudo que a gente prevê em relação à integração com sistemas estruturantes que a gente disse ontem, vai e não tem por que não ser compartilhada com toda a rede, com todos os órgãos de governo, todas as universidades. Depois, na fala do Eduardo, ele vai deixar mais clara essa questão. Bom, necessidade de automação dos órgãos do CISP. As unidades meio, as áreas administrativas, o que no governo federal é muito conhecido como SPOA, ou Diretoria de Administração, elas têm processos muito similares. E o governo vem, sobretudo o Ministério do Planejamento, vem conduzindo uma série de ações para ter ganho de escala nas suas automações, nas suas iniciativas. E então as áreas administrativas dos órgãos executivos, elas possuem atribuições muito parecidas, equivalentes. E existe uma demanda muito grande ainda por automação desses órgãos. Então, só para dar um exemplo que todos vocês conhecem, gestão do patrimônio do órgão. A gente sabe que tem muito órgão que tem carência, que tem sistema antigo, que tem sistema que é utilizado, que é comprado no mercado, e que existe uma dependência do mercado para o uso desse sistema. Existem apontamentos dos órgãos de controle para que se saia dessas soluções. Eu acho que muitos de vocês conhecem essa realidade. Então, e isso vale para qualquer um dos módulos que a gente trata dentro do sistema SIG-UFRN. E então a quantidade de demandas reprimidas de órgãos que precisam de automatizar os seus processos ainda é muito grande. E aí vem o papel da SLTI como órgão central de TI do governo. Os sistemas orgânicos, aí uma definição rápida, é uma gestão transversal de pilares estratégicos do governo. Sistema orgânico significa o seguinte: um determinado órgão, ele é responsável por um tema de gestão pública. Então, por exemplo, o Ministério do Planejamento tem, numa de suas secretarias, a responsabilidade de seu órgão central de TI. Então, a ministra do Planejamento, vou inverter a lógica, um ministro de qualquer outro ministério, embora ele tenha soberania ou autonomia na gestão da pasta, ele tem a obrigação, ele tem a responsabilidade de seguir orientações para aquele tema do órgão central relacionado àquele tema. Então, isso vale, por exemplo, para a TI, que no caso é a SLTI do Ministério do Planejamento. Vale, por exemplo, existe um sistema
Só para citar um exemplo de um outro órgão, existe um sistema de gestão de arquivos, que é do Arquivo Nacional, cujo órgão central é o Ministério da Justiça. Então, todos os órgãos federais precisam seguir as orientações do Ministério da Justiça, da unidade interna do Ministério da Justiça específica que normatiza a respeito daquele tema. Esse modelo de sistema orgânico é único no mundo e já é antigo no Brasil e nunca foi contestado. É muito efetivo. Bom, aí vem a questão do ambiente de TI do Executivo Federal. Ele é coordenado pela SLTI, aqui eu vou explorar um pouquinho como é que a gente vem buscando evoluir na gestão e na governança da TI do Executivo Federal. Então, o ambiente de TI ele é coordenado pela SLTI, que tem como papel estratégico de fazer a coordenação de um ambiente de reuniões que a gente denomina Comissão de Coordenação do CISP, que é composta pelos líderes de TI do governo. Esse ambiente ele funcionava até algum tempo atrás com reuniões esporádicas, e nós fortalecemos esse time, vamos dizer assim, que é um time muito forte. É um time composto pelos líderes de TI de cada um dos órgãos que compõem o CISP, e a gente passou por uma definição nossa na SLTI. Ele passou a se reunir mensalmente, as reuniões eram bimestrais, mas nem sempre se cumpria essa agenda, e as reuniões passaram a ser mensais. A SLTI busca conduzir um empoderamento desse time de líderes de TI para que nós de TI do governo, todos juntos, para que a gente conquiste, realize ou busque todas as nossas conquistas na área de TI. Então, aqui é o decreto que cria o CISP. Na verdade, é o decreto que fez a última atualização do CISP. O Sistema Orgânico de TI do governo já tem 20 anos. Esse decreto é a última atualização. Então, tem ali a SLTI como órgão central, os órgãos setoriais, que são os de primeiro nível, que são as áreas de TI. Órgãos setoriais são as áreas de TI dos ministérios, por exemplo. Os órgãos seccionais se referem à área de TI de unidades ou entidades ou órgãos vinculados aos setoriais. Então, para dar um exemplo, a área de TI da Polícia, do Departamento de Polícia Federal, ele é um órgão seccional de TI, porque ele é vinculado ao Ministério da Justiça. E a área de TI do Ministério da Justiça, o titular, inclusive, está aqui hoje, o Marcelo, ela é um órgão setorial. E o correlato, para dar um exemplo também, no Ministério do Planejamento, além da diretoria de TI, algumas secretarias têm uma coordenação de TI, que é o caso, por exemplo, da Secretaria de Orçamento Federal. Existe lá uma coordenação de TI descentralizada, que, embora atue de forma coordenada com a DTI, ela não é hierarquicamente subordinada à DTI. Então, ela é um exemplo de órgão correlato de TI. Então, para fechar essa explicação, a reunião da comissão de coordenação ela acontece com os líderes de TI dos órgãos setoriais. Outra inovação que a gente colocou na nossa agenda de reuniões. Embora os órgãos seccionais e correlatos não tenham direito a voto nas deliberações da comissão, eles podem comparecer mediante um pedido para comparecer. E a gente sempre autoriza, a não ser que tenha muito convite, e aí a questão da quantidade de pessoas na reunião. São 200 e pouco órgãos no total, então não daria para fazer, até para deliberar, né, professor, ficaria mais complicado. Mas a gente tem incentivado os chefes de TI dos seccionais e correlatos a estarem conosco nas nossas discussões. Bom, aqui são premissas que a gente usa, em que a gente se baseia na condução dessa interlocução com os líderes de TI. A premissa da integração, e aí tem tudo a ver com tudo que a gente está debatendo aqui no nosso workshop, que a integração é o uso compartilhado de soluções,
não desenvolvermos soluções de forma isolada, sendo que outros órgãos já têm uma solução equivalente, e a gente fazer esse debate conjunto. Dado que, como eu disse antes, a maioria dos problemas de TI são comuns. E a questão da comunicação, que é fundamental. Então, além da reunião passar a ser mensal, a gente criou canais complementares de comunicação. Criamos uma lista de troca de informações entre chefes de TI. Nós fortalecemos o nosso portal do CISP para viabilizar também essa questão da comunicação. Lá na SLTI, quando algum chefe de TI liga e tem algum problema, muito mais do que atender o telefone, a gente marca uma agenda e visita e quer saber dos problemas. Então, a gente está se baseando nesses dois grandes pilares. A integração entre as TIs, para que a gente seja mais forte, e a comunicação entre os líderes de TI, buscando transformar e inovar. Bom, e aqui, o órgão central, e junto com a comissão de coordenação, embora a SLTI tenha um papel central na condução, a gente tem buscado, como eu falei, empoderar a comissão. Então, a SLTI ela está deixando de tomar decisões sozinha e passando a debater no âmbito da comissão as suas decisões de rumos para a TI do governo. É muito importante que os líderes de TI debatam antes de a gente tomar a decisão. E a SLTI assume um papel de orquestração, é uma outra palavra-chave que a gente tem usado muito. A questão da orquestração no sentido de, se tem um órgão que está com um grau de maturidade mais avançada numa determinada disciplina de TI, por exemplo, levantamento de requisitos, por exemplo, segurança da informação, e outros órgãos tenham mais carência, a SLTI ela não tem condição de resolver o problema daquele órgão com aquele problema, mas ela tem condição de orquestrar uma sinergia para que um órgão apoie o outro. E isso se torna uma rede cada vez mais forte. Então, a questão da orquestração também, a orquestração também é uma palavra-chave que a gente vem utilizando. E aí, já encaminhando para o final da minha parte, eu queria colocar para vocês a visão, a estruturação que a gente está colocando para os problemas de TI do governo. A gente estrutura nos 4 grandes pilares da nossa atuação: infraestrutura de TI, pessoal de TI, sistemas e processos. E aqui a gente demonstra rapidamente, e aí sim, desembocando em toda a questão do nosso debate no workshop, que é a questão da automação das áreas administrativas dos órgãos, né, com o nosso sistema, a gente queria contextualizar onde que está o nosso grande projeto de expansão do uso do SIG e o FRN no governo. Ele faz parte de um contexto muito mais amplo de iniciativas. Aí eu não vou falar da SLTI, eu prefiro sempre falar da comissão de coordenação do CISP, na condução de grandes projetos estruturantes de governo. Então, na parte de infraestrutura, dois exemplos, ou 3 exemplos importantes aí. Nós estamos conduzindo um projeto de implantação de um sistema que vai controlar o inventário do parque computacional de todos os órgãos do CISP. Já tem alguns órgãos que têm os seus sistemas. Nós estamos criando uma solução que tem uma funcionalidade chamada supergerente, que tem o gerente que faz a gestão do parque computacional de um órgão. E tem o supergerente que vai fazer a gestão do parque computacional do CISP. Simples assim. Numa tela, a gente vai visualizar a quantidade de computadores conectados à rede no Ministério A e no Ministério B, se o A e o B já estiverem conectados ao supergerente. E aí a gente sai conectando, a gente vai construir um cronograma de integração de cada órgão com esse supergerente. Outra questão importante sobre esse projeto: ele não obriga a utilização de uma solução, ele viabiliza a interoperabilidade de soluções. Outras 2 iniciativas na área de infraestrutura, o DataGov basicamente é um trabalho de orquestração, de novo, orquestração da SLTI e da comissão de coordenação, para viabilizar o atendimento de demandas de hospedagem de sistemas. Existem empresas estatais de TI, SERPRO, Dataprev, Telebrás,
e existem alguns ministérios que têm data center, que têm centro de dados. E tem muito ministério com muita demanda reprimida de hospedagem de sistema. Então, cabe à Comissão de Coordenação do CISP fazer uma coordenação, identificar demandas reprimidas para hospedagem e verificar a disponibilidade de hospedagem de quem fornece o serviço. E a gente viabilizar essa integração. O CETRIS é uma iniciativa na área de segurança da informação. Todos aqui sabem o que esse tema ganhou de visibilidade nos últimos meses, no último ano, em função dos acontecimentos de espionagem. Nós estamos propondo a criação de uma equipe de tratamento de incidentes geral para os órgãos do CISP. Então, para dar 3 exemplos de iniciativas na área de infraestrutura, a gente colocou esses aí. Na área de sistemas, a gente vem incentivando a utilização, a implementação dos padrões EMAG, que são os padrões do modelo de acessibilidade do governo, para que sejam implantadas para que os portais e sistemas sejam adaptados a esse modelo, e a questão da interoperabilidade, a adoção e que se siga a EPING. Então, professor, quando a gente vê o DataCusto, o DataCusto precisa interoperar com o CIAF, dentro de um modelo padrão de interoperabilidade. Se tiver, eu imagino o seguinte: se tem algum outro órgão que tem uma solução equivalente, que já esteja satisfeito com aquela solução e que não faça como opção o uso da sua solução, do DataCusto ou de outra qualquer, ele pode utilizar, desde que ele utilize os padrões de interoperabilidade do governo. Isso vale para qualquer órgão que esteja implantando o seu SIG. Pode acontecer de um órgão querer implantar alguns módulos e outros não. A gente tem visto muito isso. O importante é seguir os modelos de interoperabilidade do governo. Então, isso é uma iniciativa que a gente vem buscando fortalecer. E aí, a outra opção é o tema do nosso workshop, é toda a questão da expansão do uso da solução da UFRN para os órgãos do CISP. E aí, só para fechar na questão de pessoas, eu tive algumas abordagens de ontem para cá, alguns colegas me perguntando sobre a questão do fortalecimento do profissional de TI do governo federal. A gente sabe que a gente precisa lutar por isso, e a gente tem feito um trabalho. A gente acredita que na virada, na transição, a gente vai ter um modelo, uma proposta para que haja uma evolução no fortalecimento, haja um fortalecimento do quadro de pessoal de TI do governo. Isso também é um trabalho que a SLT vem fazendo no pilar pessoal de TI. Bom, e na parte de processos, a gente tem 2 iniciativas. Uma é o sistema estruturante do CISP. Não sei se vocês perceberam, na apresentação de ontem, tem lá, a gente mostrou os sistemas estruturantes de governo. A gente mostrou vários pilares de governo com seus sistemas estruturantes. O sistema CIOP da SOF, de orçamento, o sistema CIAP e o novo sistema CIGEP, que são sistemas de gestão de pessoal do governo, geridos pela CEGEP. O nosso ambiente de TI, ou melhor dizendo, o nosso sistema orgânico de TI, que é o CISP, ele não tem um sistema estruturante. Então, para dar um exemplo, quando um órgão vai rodar um processo de aquisição de TI, cada órgão faz com a sua estrutura. A maioria, se não todos, até hoje, a gente faz utilizando modelos que a gente deixa salvo lá, de termo de referência, de análise de habilidade, de aquelas outras documentações da IN4 que a gente tem que seguir, e salva lá no modelo de Word ou de BR Office lá, e vai editando a cada nova aquisição. A nossa proposta é que haja um sistema estruturante de governo funcionando dentro de um único portal, em que todos os órgãos entrem lá e preencham formulários pré-definidos, pré-prontos, e a gente tenha
todas as informações de aquisições de TI dentro desse portal. Então, esse é um exemplo de uma das opções desse sistema estruturante que a gente cujo projeto a gente está iniciando. Então, só para dar exemplo, além da opção de aquisições em TI que a gente quer implantar nesse grande sistema, a gente também quer implantar o modelo padrão de elaboração de plano diretor de TI. Hoje, cada um faz o seu. A SLTI, ela publica e atualiza um guia de elaboração de PDTI, mas ela não oferece uma ferramenta. Então, a comissão de coordenação do CISP, ela vem conduzindo vem iniciando a estruturação de um projeto para a construção desse grande sistema. Esse grande sistema vai ter mais ou menos entre 25 a 30 funcionalidades. Eu dei exemplo de duas, de PDTI e aquisições. E, por último, a gente tem um projeto com a Universidade de Brasília de melhoria do processo de governança de TI do CISP, que vem sendo conduzido pela UNB sob acompanhamento da comissão de coordenação. Então, o objetivo da minha fala, a partir desse slide, vou passar a palavra para o Eduardo, é contextualizar para vocês o ambiente do CISP e onde está inserido o grande projeto de expansão do uso do SIG, o FRN, no ambiente SIG-EZ. Eu vou passar a palavra para o Eduardo, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Alô? Bom dia, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente está esperando há bastante tempo essa conversa. A gente vem discutindo há alguns meses esse modelo, Antes de iniciar, eu queria só fazer uma pesquisa. Eu acho que muita gente já fez essa análise, mas quem aqui está representando universidades, institutos? Quem é rede IFES? Legal, é bom todo mundo observar E quem está representando algum órgão de governo? Legal. Eu quis fazer essa consulta prévia, para que a gente possa unificar as discussões. O Fernando já comentou isso, mas quando a gente fala da solução UFRN, SIG-UFRN, nós estamos falando de necessidades distintas, falando de universidades, institutos, a parte educacional, a parte acadêmica e a parte governo. A gente tem especificidades nesses dois nichos, vamos chamar dessa forma. E é isso que a gente quer reforçar nesse momento, que, na verdade, todo o modelo de governança que a gente vai trazer aqui agora, como também a questão fundamental das integrações com sistemas estruturantes, tudo isso vai servir para esses dois nichos. Então, a solução ela continua evoluindo de forma conjunta, mas contando também, e essa é a proposta, com as especificidades de cada um desses mundos. Tá ok, pessoal? Fiquem à vontade, se quiserem interromper também, tá bem tranquilo, tá? Hoje, então, o que a gente imagina? Que nós temos um cenário atual, uma única solução, com as suas especificidades ali inseridas. E aí uma outra pergunta: alguém hoje tem problema com isso? Tem problema com a evolução da solução? Pode levantar a mão se alguém tiver. Se ninguém tiver... Ninguém tem problema hoje com essa evolução? Os requisitos, todo mundo vê os seus requisitos contemplados aqui? Sim ou não? Não? Tá bom, o pessoal está tímido, hein? Então, pessoal, a ideia é exatamente isso. O modelo que a gente está trazendo agora, ele prevê... Opa, contrário. Uma pequena mudança em relação ao cenário atual, que seria nós termos um core da solução, que é o que a gente está falando agora, mas trabalhando também as especificidades. E aí nós temos hoje já a visão das duas redes. Isso está muito claro para todo mundo. Isso não é novidade. Mas o que a gente entende? Nós precisamos de um modelo forte, de uma governança muito forte em cima disso, para que essas coisas funcionem. Hoje, aí falando pelo planejamento, falando pela TI do planejamento, nós sentimos uma grande dificuldade
com essa orquestração, vou pegar a palavra, né? Que eu acho que a gente precisa evoluir, a gente precisa, e aí juntos, né? Isso só vai acontecer se for um trabalho conjunto, onde todos estejam engajados, para que a gente consiga evoluir a solução com um core robusto, que garanta a estabilidade da solução para todos, mas que também garanta atender as especificidades. Né? Minha pergunta para o professor João Batista: a apresentação do senhor, tudo que foi falado, atende também os órgãos de governo ou só a universidade? Atende geral. Então, está no core, não é isso? A mesma coisa a questão de todas as integrações com os estruturantes, está no core. Mas a gente vai ter especificidades. A sua apresentação falou bastante da realidade da universidade. Não é? Ok, pessoal? Ponto eletrônico, você vai ter diferença. Você vai ter alguns módulos, mesmo do CIPAC, né, do SIG-RH, que vão ter alguma especificidade. E elas têm que estar contempladas. Isso envolve, pessoal, até discussões arquiteturais, que certamente a gente vai avançar. A gente tem muito otimismo em relação a isso. Aí o que a gente traz aqui agora? Uma estrutura de governança proposta. Essa estrutura ela não é uma novidade para o planejamento. Alguém aqui conhece a solução SEI? SEI, Processo Eletrônico Nacional. Alguém conhece? Não? Ninguém? Ninguém utiliza. O Processo Eletrônico Nacional é também um projeto conduzido pela SLTI e que tem uma amplitude muito grande entre os órgãos de governo, no sentido de eliminar os processos físicos. É um processo eletrônico, ou seja, vamos transformar toda a tramitação de processos, né, em meio eletrônico. O modelo de governança aqui, ele está muito inspirado nesse modelo do SEI. Ou seja, a gente já vem praticando esse modelo com bons resultados e com grandes avanços em relação à solução. Prevê questões de ambiente colaborativo, que eu acredito que vai ser falado aqui também, né, Clarissa? Estruturação de uma comunidade que compartilha as informações, tanto de negócio como informações técnicas da solução, e principalmente priorização das evoluções. É difícil quando todo mundo tem uma necessidade, olha para a sua especificidade e quer ver aquilo implementado. A gente tem que ter uma visão mais ampla do conjunto. Né? O que todos, na maioria, precisam e o que é mais importante, o que é mais relevante. Todos aqui, possivelmente de TI ou usuários de serviços de TI, sabem que recurso é escasso e a gente precisa ter uma priorização. A ideia desse modelo, então, passando rapidamente, né? Nós temos aqui uma estrutura com comitê estratégico, comitê gestor, câmara técnica, comunidade de negócio e comunidade técnica. Vamos passar um pouquinho rapidamente cada um. O comitê estratégico é a instância máxima desse modelo, tá? Formado por autoridades, e aí a proposta que nós temos, nesse momento, MP e o FRN, eles assumem essa coordenação do modelo. Tá? O MP está entrando muito forte, exemplo do que foi feito com o SEI. E aí, trazendo esse exemplo do SEI, né, a coordenação, no caso do SEI, é MP e TRF4, que foi que deu origem à solução que está sendo utilizada. O modelo é muito semelhante. As deliberações nesse comitê, elas ocorrem por consenso. Tá, ok? Então, aqui é uma visão bem estratégica de evolução da solução, de ampliação para determinados órgãos que são estratégicos, é mais nessa linha. Na sequência, o comitê gestor é formado por servidores do MP e da UFRN, um representante de cada, e aí um detalhe, 3 órgãos. Tá? 3 órgãos que utilizam, e note que aqui eu estou falando de novo, né, na visão do SIG e EZ, mas nada impede que isso seja replicado, esse modelo de governança seja replicado para a rede IFES. Tá, ok? Esses 3 órgãos, eles são eleitos pela comunidade de negócio, que depois a gente vai ver que tem a representação de todos os órgãos que utilizam. A coordenação do comitê gestor é designada pelo comitê estratégico. Na sequência, a Câmara Técnica, que tem um papel fundamental na evolução da solução. Nós temos aí questões tecnológicas, né, são analisadas pela Câmara Técnica, então, requisitos que são priorizados,
Uma vez priorizados, como é que eles se encaixam na arquitetura da solução? Evoluções arquiteturais da solução. A validação daquilo que foi feito pela comunidade técnica. Como que isso é validado e passa ao comitê gestor para ser homologado. A comunidade de negócio, aí muito importante, né? Formada por gestores de negócio dos órgãos que utilizam a solução ou que estão em processo de implantação. A coordenação desse comitê, nesse primeiro momento, está proposta como feita pelo MP, ou seja, puxando essa fila, tá? Olhando as necessidades que são comuns dos órgãos, essa comunidade vai trazer os requisitos de evolução. Nós precisamos de uma nova integração, surgiu uma dificuldade com a integração de um determinado estruturante, está com problema, está com bug. Essa comunidade vai trazer essas informações que serão repassadas ao comitê gestor para efeito de priorização. Ou seja, com esse modelo a gente garante que as necessidades reais de cada órgão estão chegando para quem tem que decidir se vai implementar ou não. Tá? E em que momento, né, se definir um ciclo de vida da solução, onde a gente tem a visão muito clara de como essa evolução acontecerá. A minha necessidade pode não estar contemplada agora, mas eu estou vendo que na release daqui a 6 meses essa necessidade vai ser contemplada. Tá ok? E por último, comunidade técnica. É formada também por técnicos dos órgãos que participam da rede, aqui com uma pequena observação, né? Para que a gente consiga desenvolver dentro da solução SIG, é preciso uma capacitação. A gente precisa se fortalecer para conseguir desenvolver aderente à arquitetura que está definida, aderente aos padrões de qualidade que a solução exige. Então, nesse caso, é preciso também construir esse modelo ainda, que seria de você ter a formação dos órgãos ou dos parceiros dos órgãos para que possam desenvolver dentro da solução e contribuir, né, de forma colaborativa para a evolução da solução. Tá ok? Nesse caso, coordenação MP e o UFRN. A UFRN tem um papel fundamental nisso aqui, porque é hoje quem detém o conhecimento sobre a solução. Existem até projetos, né, de capacitação em andamento que vão bem ao encontro do que a gente está colocando aqui, de você ter essa formação. E aí uma atuação, a possibilidade de uma evolução descentralizada, que você consiga, a partir dessa coordenação, alcançar essa evolução da solução. Agora, 2 palavras que são chave, que já foram colocadas, né? Que eu imagino que fazem toda a diferença nesse processo, que é a questão de comunicação muito forte, ou seja, nós precisamos, e aí falo, né, de maneira geral, nos comunicar. A gente precisa se reunir, a gente precisa conversar, precisa discutir as prioridades da solução, precisa fazer com que essas necessidades cheguem a quem define se vai ser implementado, que valida se isso vai ser implementado ou não. Ou seja, 2 palavras, comunicação e orquestração. A gente precisa se organizar e se comunicar, para que essas coisas possam evoluir adequadamente. Aqui, rapidamente, também, só um processo básico de como funcionaria nessa estrutura, um fluxo bem rápido, né? Então, primeiro passo, a comunidade de negócio aponta as evoluções desejadas, o comitê gestor define o escopo das evoluções, estabelece o cronograma de versões do SIG, a Câmara Técnica coordena todo o desenvolvimento colaborativo e administra um repositório principal. Nesse caso, eu estou falando do SIG-EZ. Aí veja só a diferença, a gente tem repositórios distintos, tá ok? Não mais um repositório único. A comunidade técnica desenvolve as evoluções autorizadas, a Câmara Técnica valida as evoluções realizadas pela comunidade técnica e o comitê gestor homologa essas evoluções. Por fim, a Câmara Técnica publica a nova versão nesse repositório principal e a comunidade de negócio atua na implantação das novas versões conforme a necessidade de cada participante. Oi? Sim, ficou aqui um sei ali sobrando. O modelo é muito similar, o que eu falei, falha nossa aqui, viu, gente? Mas para provar que o modelo está inspirado no que a gente já vem praticando, tá ok? Próximos passos, então. E aí, de novo, né, a importância dessa comunicação.
e aí já me coloco à disposição, ao final do evento, durante o almoço, para que nós conversemos, né? Eu gostaria até de convidar os colegas de órgãos, e aí falando em função da orquestração do SIG-EZ, que a gente buscasse essa comunicação. Então, vamos trocar nossos contatos, possivelmente nas próximas semanas a gente já chama algumas agendas, né, para a estruturação desse novo modelo. Além disso, a formalização dessa nova estrutura, a partir dessas agendas, a gente pretende estruturar essa governança e o início das evoluções orquestradas. Como eu falei, comunicação e orquestração. E implantação coordenada dessa solução, e aí com a participação muito ativa da UFRN nessa parceria. Pessoal, basicamente isso, estamos à disposição aí para as dúvidas. Ficam os nossos contatos, então, de novo, né? Sintam-se à vontade para nos procurar, para que nós possamos evoluir nessas ideias. Tudo que está colocado aqui são propostas de evolução, que, na verdade, a gente já percebe a existência de um modelo de coordenação, é claro, mas que precisa ser constantemente otimizado. Alguma dúvida, pessoal? Muito obrigado. João? Senhor Eduardo, fazer uma intervenção rápida. Como construir, formalizar essas ideias que estão sendo postas aqui, sob o ponto de vista de um documento formal onde a gente possa ter uma coisa de referência? O que nós imaginamos é possivelmente uma portaria, né? Uma portaria interministerial, no caso do EZ, e o equivalente aí para a rede IFES também, se for o caso, e a decisão da rede. Mas a gente até conversou na última visita, né, no Ministério sobre isso. É necessário que a gente tenha essa formalização. No caso do SEI, trazendo de novo a experiência, foi realizada foi feita uma portaria interministerial e existe também normas internas, né, que definem a utilização e a implantação. No caso do Ministério do Planejamento, uma portaria interna definindo a implantação da solução. Ok? Pois não? Aqui primeiro. Falou-se muito sobre integração e, no caso, foi citado bastante o modelo do SEI também, né? E objetivamente sobre o aspecto dessa ferramenta. A gente sabe que o SIGs desempenha algumas funcionalidades semelhantes ao SEI, sobretudo no que se refere ao módulo de protocolo, né? E algumas instituições já estão com a implantação do sistema em estágio relativamente avançado. Como o MPOG entende essa questão das funcionalidades comuns entre essas duas ferramentas? Na verdade, o que já foi colocado aqui também, que é muito oportuna a pergunta, né? Não precisamos... a solução não tem que ser única, né? Eu costumo falar que alguém conhece o Highlander, não? Lembra do Highlander? Só pode existir um, né? Não tinha um negócio assim? Não tem essa necessidade, não precisa existir um. Na verdade, a gente precisa ter integração. Então, se existe um módulo de protocolo, de que forma quem utiliza já o módulo de protocolo pode continuar utilizando e, mesmo assim, fazer parte do processo eletrônico nacional. Tá? Então, a questão é interoperabilidade, que o Fernando bem colocou na questão do EPING. Tá ok? Na mesma linha aqui da pergunta do colega, é porque quando a gente tem a situação do SEI e do protocolo, é que a gestão de tecnologia do nosso órgão está entendendo como obrigatório a colocação do SEI para funcionar. E meio que o abandono do que a gente já tem feito dentro do protocolo. Então a preocupação dele é nesse sentido. É que até que ponto a gente vai ter que deixar o que a gente já fez de lado e migrar para o que está sendo colocado no SEI, entendeu? Fernando vai falar um pouquinho sobre o PEN, que eu acho que esclarece um pouco essas questões. Bom, em qualquer projeto que decole,
que comece a ganhar corpo, que comece a alcançar vários órgãos, que é o que está acontecendo com o SEI hoje, né? E que bom, né? Porque é uma ansiedade antiga. Cada órgão tem o seu ponto de decisão. Se você tem uma solução, nem que não seja o módulo de protocolo do SIG UFRN, qualquer outra, pode existir algum órgão que já tenha implantado uma outra solução. Vai ter que ser tomada uma decisão interna se ele continua com aquela solução e se integra, ou se ele adota uma que está se mostrando interessante para a maioria. Mas o SEI não é imposição. A SLTI tem a gestão da implantação do SEI nos órgãos. E essa implantação do SEI nos órgãos a gente chama de projeto PEN, que é o Processo Eletrônico Nacional. Mas não há uma imposição. O que deve estar acontecendo é que um gestor, um dirigente de um órgão, ele olha para o SEI e gosta do SEI, porque o SEI a gente tem visto lá, ele é muito interessante. Mas aí é uma questão de administrar o que você já fez, para não perder, que é a sua preocupação, né? E se vale a pena você interromper o que você já fez até agora no projeto de evolução de uma outra ferramenta e adotar essa que no caso do SEI já está pronta, ou você mantém a conclusão da sua ferramenta, demonstrando que ela também é robusta, e constrói simplesmente uma integração. Essa questão da integração é um trabalho que está sendo feito também no Ministério do Planejamento, para construir um barramento para que qualquer solução de processo eletrônico possa se acoplar ao todo. E aí, só fechando, eu volto para você já, só fechando, a gente tem que pensar no cidadão, né? Tudo bem que é uma grande conquista da máquina pública, a gente acabar com a papelada no governo. É uma grande conquista. E o governo, em relação a empresas, ao mercado em geral, a gente está devendo isso, está atrasado. Ele é uma grande conquista. E para o cidadão, também é uma grande conquista a questão de você facilitar a vida do cidadão. Porque ele entra com um processo num ministério, ou num órgão, numa universidade, e depois a solução dele vai passar por 4, 5 órgãos. Se todos esses órgãos estiverem integrados nesse barramento, que bom que vai ser para ele. Então, essa é a visão final. Assim, quem é o nosso cliente final, né? É o cidadão. Então, é essa a visão que a gente tem que ter. O importante, assim, resumindo, o importante é estar integrado. Certo. Já nesse aspecto, eu acho que é bem claro o ganho com o processo eletrônico. Acho que hoje é inquestionável, né? A questão é só, de fato, a capacidade, o investimento que os órgãos têm para poder fazer isso acontecer de verdade. E sobre a integração, a gente já tinha ciência sobre a questão do barramento do SEI e da proposta de comunicação até com outras ferramentas, como o caso da AGU, acredito que seja uma ferramenta diferente também. E do lado do CIPAC, até uma pergunta para a própria UFRN, como é que está o tratamento dessa integração com o SEI? Se do lado do SEI vai existir esse barramento padronizado, se no CIPAC já existe alguma ação nesse sentido de efetivar essa integração? Eu só vou fazer um comentário. O modelo, essa comunicação que vai acontecer dentro do modelo que o Eduardo apresentou, a gente tem que resolver tudo isso. É exatamente essa fala. A gente está com uma parceria muito boa com o Ministério do Planejamento agora, né, inseridos na rede, para a gente conseguir fazer essa comunicação mais rápida. Né, não só com essa questão do TRF4, né, do SEI, dessa questão do barramento, mas com os outros estruturantes do governo também. Né, então, eles vêm nessa esforço agora muito mais forte agora para que a gente consiga evoluir bem nessa integração com os estruturantes. Por exemplo, o colega que falou que já tem uma evolução no módulo de protocolo do SIG UFRN. Vale a pena você estreitar o contato, a gente entrar numa análise técnica e avaliar e fazer a comparação. Nós podemos chegar juntos à conclusão que não, já está pronto, quem já tem, já implanta e já tem os outros módulos do SIG funcionando, e vamos usar isso também e integra com o SEI, no modelo do PEN. Ou então a gente toma uma decisão conjunta, não, para todo mundo porque o SEI é melhor. Mas a gente precisa aprofundar na análise técnica para ver qual é o melhor caminho. Mas assim, independente de uma diretriz que os comitês aqui que o Eduardo apresentou sinalizar,
sempre vai ter a regra. Não é obrigado. O importante é integrar. Eu sou Jorge Fernandes, sou diretor de informática da UNB, e a minha questão é a seguinte: a proposta desse comitê, né, dessa estrutura toda, ela tem um ranço muito de estrutura de ministério, administração direta, né? Então, e nós estamos aqui com duas redes, né? Uma rede, digamos, de órgãos executivos e uma rede de instituições federais de ensino superior, que são institutos de ciência e tecnologia. Então, assim, a fala anterior falou muito sobre inovação, né? Mas como é que esse processo de inovação vai ocorrer se está adotando-se uma estrutura, digamos assim, nos moldes da pesada administração pública? Então, eu tenho uma sugestão que é a seguinte: aproveitar a rede das IFES para promover uma política clara de inovação em TIC dentro do sistema de rede IFES, que poderia ajudar a trazer a inovação para dentro da rede do executivo, né? Então, aproveitar a sinergia que existe pelo fato de você ter institutos de ciência e tecnologia, você tem uma lei de inovação e você tem demandas explícitas de melhoria das condições dos técnicos, né? Em função de várias questões estruturais que a gente poderia aproveitar e fazer uma coisa mais sinérgica, né? Aí aproveitando a capacidade e a necessidade que a gente tem de inovar no serviço público de uma velocidade mais rápida do que essa estrutura que temos, assim, mais burocrática, por assim dizer. Bom, você tocou numa questão, além da ampliação da comunicação entre os comitês que vão conduzir a evolução do que a gente está propondo aqui como SIG-EZ e o SIG das IFES, a gente tem que ter uma comunicação dentro daquele core que o Eduardo colocou. A gente vai ter que ter sempre, porque não é só, eu comentei com a Clarice aqui agora há pouco, não é só a gente chegar aqui e dizer para vocês, olha, a integração com os estruturantes, ela vai acontecer para benefício de todos. E vai estar dentro do core, da parte do coração da solução, que é para benefício de todos. Além disso, se eu entendi bem a sua colocação, você colocou uma questão importantíssima, que é o meio acadêmico trazendo conhecimento para o governo. Isso é fundamental. E aí eu queria deixar claro para você, nós lá no Ministério do Planejamento fortalecemos e temos ampliado ao longo dos últimos tempos a nossa parceria com universidades, exatamente para trazer inovação, conhecimento para dentro do governo. Porque eu fui seu colega lá. Eu conheço bem a capacidade que, aí falando um pouco da área de administração, a área de administração no meio acadêmico brasileiro é top, é altíssimo nível. E aí tem muito conhecimento disponível nesse ambiente que o governo não usa, que o governo poderia usufruir. Mas o governo vem se movimentando nessa direção, de trazer o conhecimento acadêmico. Acho que é essa abordagem que você colocou, é trazer o conhecimento acadêmico, não só a experiência da sua equipe lá de TI implantando o SIG, mas também trazer todo o conhecimento acadêmico para benefício, para uso do governo. E essa rede nossa, que tem que funcionar, apesar de ter duas versões, a proposta de duas versões com as suas especificidades, como o Eduardo falou, o meio acadêmico tem muito a contribuir para a inovação. Aí eu estou falando das áreas de pesquisa das universidades. Lá no planejamento nós temos parcerias com várias universidades, Rio de Janeiro, a própria UNB, a gente tem mais de 15 projetos em andamento lá, citei um aqui, né? Então, isso aí tem que acontecer, a nossa visão. Não sei se eu respondi exatamente a sua questão da inovação da academia para o governo. Sim. Mas você está falando no âmbito da evolução do sistema. Mas não tenha dúvida, essa comunicação, aquela parte core que a gente está propondo, ela depende, para ela funcionar
e para que haja o benefício do uso das evoluções da solução nos dois ambientes, precisa ter uma interlocução, eu comentei com a Clarissa aqui, precisa ter uma interlocução permanente de representantes da rede IVES com representantes da rede EZ, não tenha dúvida. Porque eu posso estar pensando numa integração com estruturantes que eu vou atender a características da complicação que é a máquina pública, que é o que você falou. Mas talvez não atenda, e eu estou imaginando aquilo como core. Então tem que haver é isso, né? Tem que haver esse contato para que o que vá para o core atenda todo mundo. Acho que agora a gente pode continuar conversando depois. Terminou? Mais uma para fechar? Fernando, eu sou gestor da parte de sistemas da Unilab, a universidade no interior do Ceará. E assim, minha dúvida é o seguinte: então o sistema SIG ele tem sido visto como um padrão de sistema de informação de gestão assim, para o MPOG? Sim. A gente tem a parceria com a UFRN já desde 2012. Estamos no 3º ano, né, Benício, Larissa? E desde então a gente vem trabalhando, a equipe do Eduardo Lage, com apoio inclusive de parceiros comerciais, fábrica de software, na evolução de alguns módulos. E essa priorização aconteceu em 2012 pela nossa secretária executiva. O SIG e o FRN é a solução de ERP a ser implantada no Ministério do Planejamento. Desde 2012. Já investimos muito esforço. Nós estamos com... porque a minha instituição é nova. Entende? Tem pouco tempo. Essa fé que a gente tem, a crença que a gente tem nessa solução para resolver o nosso problema, baseando a grande... Por que se decidiu isso? E foi a explicação que a gente deu para a nossa alta direção na época. Exatamente aquele slide que eu mostrei ontem. A integração dos módulos entre si na horizontal e o potencial que a gente vai, a partir de agora, não tenho dúvida, explorar e implementar, de integração vertical com os estruturantes. Que isso na vida do servidor público que trabalha no administrativo, como o colega falou, na complexidade que é o administrativo da máquina pública, isso vai ser um divisor de águas. Hoje, o cara tem lá uma planilha, um Access, alguma coisa, que ele fica controlando o orçamento do órgão dele, lá, o cara do orçamento. Né? E depois, ele tem que fazer um monte de conta lá e depois sair digitando no CIOP depois. É um absurdo. Então, a visão nossa é que ele faça todo o controle, com todas as funcionalidades que ele precisa, aqui naquela camada embaixo, e depois aperta um botão no mês de agosto lá, né, que é quando tem que mandar lá o negócio para a SOF, e vai tudo para o CIOP sozinho, ele não tem que digitar nada de novo. Então, essa é a grande... É o mundo ideal, que eu chamo lá, né, na minha apresentação de hoje, eu chamo de mundo ideal. Totalmente priorizado.